Já pensou como seria um mundo sem esperança? Não regamos as plantas, uma vez que não esperamos que elas cresçam. Não acreditamos na recuperação de um ente querido. Não haverá dias melhores. Este mundo não precisa existir. Você pode ter esperança. Há um Deus que a cada manhã renova suas misericórdias e que tem para nós planos de um futuro com esperança. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez. Agradeço a Deus porque Deus tem nos sustentado nesse tempo. Trago a você que é membro da igreja, a você que congrega conosco, a você que ainda não teve o prazer de estar conosco num dos cultos, mas tenha nos acompanhado através das redes sociais. Trago a você, então, um abraço forte em nome da Igreja Batista em Ponte Preta, desejando que esse seja um momento muito especial para você também aqui nessa noite. Estamos terminando o mês de abril e no próximo domingo já entraremos no mês de maio. Maio, já para a igreja, já é uma tradição nossa, nós focamos na família ou nos relacionamentos familiares, naquilo que Deus tem para a família. Então já quero convidar você a, enquanto estivermos nesse nosso isolamento social, através das redes sociais, nós vamos levar mensagens para as famílias. Caso retornemos ao templo, daremos continuidade, porque desejamos que Deus continue abençoando todas as famílias, porque quem tem uma família tem um tesouro, e o nosso desejo é que a sua família seja abençoada. Então que Deus nos abençoe em mais esse momento de reflexão e louvor na presença do nosso Senhor. Nossa reflexão de hoje tem como tema Cristãos em Ação. Andei pensando nos desafios que estamos enfrentando nesses dias. Quais devem ser as nossas preocupações? Devemos orar ao Senhor? O que será que Deus quer fazer em nós e através de nós? Quero ler com os irmãos um texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, dos versos 27 a 30, que diz: Naqueles dias, profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, indicou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, que ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos, cada um conforme suas posses, resolveram enviar ajuda aos irmãos que habitavam na Judéia. E assim fizeram, enviando aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Deus estava realizando uma grande obra em Antioquia, a terceira maior cidade do mundo romano, uma grande cidade cujo comércio era muito intenso e existiam pessoas de várias regiões que por ali passavam.
A igreja estava experimentando uma intensa ação do Espírito Santo. Diz o texto do capítulo 11, verso 21, que a mão do Senhor era com eles, ou seja, o poder de Deus estava atuando, o Espírito Santo de Deus estava atuando na vida daqueles irmãos, de forma que Barnabé, que havia sido enviado pela igreja de Jerusalém, ao ter um contato com esses irmãos, ele viu a graça de Deus sobre aqueles irmãos, porque era o evangelho avançando e agora atingindo também os gentios. Em Antioquia, os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Cristãos, uma das definições, era gente parecida com Cristo. Então, quando as pessoas observavam aqueles irmãos em ação, diziam, olha lá, gente parecida com Cristo, pessoas parecidas com Cristo. Que coisa linda observar essa referência a esses nossos irmãos. Barnabé e Paulo investiram 1 ano de suas vidas para ministrar aqueles corações, para falar àquelas pessoas, para ensiná-las acerca da vontade de Deus. Na igreja de Jerusalém existiam profetas, homens de Deus, pregadores que Deus usava para orientar, para exortar a igreja acerca do momento, também para ensiná-los acerca daquilo que Deus já havia feito na história, mas também Deus orientava acerca de alguns fatos, algumas questões que viria a acontecer. Alguns desses profetas eram itinerantes. E o que lemos no texto é que um deles, chamado Ágabo, ele previu uma fome que se estenderia por todo o mundo na época ou no tempo de Cláudio. Diz a história que houve uma grande fome que atingiu a Palestina por cerca de 46 depois de Cristo. Observamos que o auxílio enviado pelos cristãos de Antioquia aos irmãos de Jerusalém mostrou a harmonia que a igreja tinha e a harmonia tal que ultrapassou as barreiras da geografia, também das etnias. Ou seja, era uma igreja voltada para a realidade das pessoas em qualquer lugar. Um bom exemplo de missões mundiais. A igreja de Antioquia, ela estava reproduzindo aquilo que a igreja de Jerusalém soube fazer muito bem e foi narrado por Lucas em Atos, no capítulo 2, no verso 44, onde a palavra de Deus vai dizer que todos os que criam estavam unidos, tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens, eles repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e eles perseverando de comum acordo, todos os dias do templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e cantando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava cada dia o que ia sendo salvo. Atos capítulo 4, versículo 32, também diz que a multidão dos que criam estava unida de coração, de propósito, ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. Observamos ainda em Atos, no capítulo 6, verso 1, que crescendo o número de discípulos, começou a haver reclamação por conta do auxílio às viúvas, aos órfãos, e logo eles se mobilizaram para resolver o problema, porque a visão desses irmãos era suprir as necessidades daqueles que precisariam do auxílio da igreja, e então a igreja em Antioquia, ela assume para si também essa responsabilidade. E ela agora vai dar sequência, ela vai fazer conforme a igreja de Jerusalém, compartilhando das suas bênçãos materiais com aqueles que tinham a necessidade. Segundo David Garland, ele diz o seguinte, que os cristãos não são ricos, os recursos são limitados, mas a igreja cresce porque seus membros são ricos em cuidado e amor uns pelos outros. Então, Garland, ele vai dizer que a igreja cresce porque os seus membros são ricos em cuidado e amor uns pelos outros. Não podemos esquecer disso. Essa é uma característica da igreja, que estava presente em Antioquia, que estava presente em Jerusalém e que também deve acompanhar-nos nesse momento em que estamos vivendo, em toda a trajetória da igreja. Ela tem sido reconhecida por esse cuidado mútuo, por esse amor mútuo de uns para com os outros. A mobilização dos cristãos de Antioquia obedeceu um princípio básico dos cristãos ou entre os cristãos. Diz o verso 29 que cada crente deu conforme as suas condições ou segundo as suas posses.
Cada um deu aquilo que podia dar, aquilo que tinha da sua prosperidade, compartilhou com o outro. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 12, porque se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que não tem. Então eles se mobilizaram, eles se juntaram, eles entenderam que era momento de agir e cada um pôde fazer um pouco conforme aquilo que tinha. Ou seja, ninguém era tão pobre que não podia dar algo e ninguém também era tão rico em algum lugar que não precisasse de algo. Tanto um contra o outro, todos se mobilizaram para ajudar. E assim fizeram. Eles então enviaram o auxílio através de Barnabé e Saulo, para que esses então pudessem entregar aqueles que tinham a responsabilidade de fazer a distribuição. Uma doação generosa entre os irmãos. Aparece no verso 30 a menção aos presbíteros, que eram aqueles irmãos que exerciam funções de liderança na igreja, de autoridade, líderes separados para alguns serviços. E esses, então, fariam a distribuição. E os apóstolos estavam focados, como diz Atos 6, na oração e na palavra. A nossa reflexão de hoje é um desafio para todos os cristãos que estão vivendo nesse tempo de Covid-19. Um tempo desafiador. Temos repetido aqui que ninguém imaginava, ninguém conseguiu imaginar no finalzinho de 2019 que viveríamos essa situação. Mas ela é real, ela está fazendo parte dos nossos dias, da nossa história, e a nossa oração nesse momento é para que continuemos firmes e possamos atravessar, pedindo a Deus para que dê saúde, para que possa restabelecer também a saúde daqueles que estão sofrendo. Geralmente, quando ouvimos uma palavra bíblica, nós queremos algo que venha nos fortalecer, algo que venha, na verdade, na direção dos nossos pensamentos e que seja, ao final, um deleite para todos nós. Hoje, o seu real fortalecimento, o seu deleite ao ouvir essa mensagem, talvez seja ao final, você chegar à conclusão de que esse é o momento que Deus pode usar você. Deus pode colocar a sua poderosa mão sobre a sua vida, sobre aquilo que você tem, para abençoar outros, conforme os irmãos de Antioquia fizeram. A maior resposta que você vai poder dar ao ensino bíblico dessa noite é uma ação direcionada para abençoar aqueles que precisam. Atos capítulo 20, versículo 35, a parte B, vai dizer que dar é mais bem-aventurado do que receber. Quando damos, então, nós nos tornamos mais felizes do que quando recebemos. Então é importante, se você tiver condição de dar, de fazer algo por alguém, lembre disso. É sinônimo de alegria. Lembre que ao dar, você vai se alegrar, além de abençoar uma outra pessoa. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25 diz que o que distribui com generosidade enriquece. O outro que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e quem der água aos outros também receberá. Provérbios, você sabe que é um livro de sabedoria, e ele nos aponta caminhos para sermos felizes. E Provérbios está dizendo que o que distribui com generosidade enriquece, o que retém empobrece. A alma generosa prospera. E como é bom poder experimentar essa experiência na vida, mas nós precisamos acreditar na palavra de Deus e responder à palavra de Deus com as nossas ações. Pessoas salvas são generosas. O momento em que estamos vivendo exigirá um pouco mais de generosidade de cada cristão. 1 João capítulo 3, versos 16 a 18 diz: nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Essa pergunta de João foi uma pergunta muito pertinente. Ele questionou alguém que se diz ter o amor de Deus, mas ver a pessoa ao seu lado passando necessidade, pode ajudar e não ajuda. Como está o amor de Deus nessa pessoa? Precisamos pensar nisso. Li certa vez uma história de um homem
que tinha bens, e esse cristão, era um cristão, e ele fazia regularmente o culto com o seu filho, ele orava com o seu filho. E nas orações, naqueles cultos domésticos que eles faziam, ele sempre pedia a Deus pelos missionários, pelo campo missionário. E nos pedidos, o seu filho sempre ouvia aquele pai que tinha posses materiais, pedir por remédio, pedir por alimentos, pedir por roupas. E então ele levava o seu filho a orar com ele por isso, pedindo por essas coisas. Até que certo dia o seu filho disse: papai, se eu tivesse o seu talão de cheque, eu responderia o seu pedido. Interessante o que esse filho falou para o pai. Ele estava clamando, pedindo a Deus para que fizesse algo que ele podia fazer. Quantas vezes nós estamos numa situação muito parecida com a desse homem? Pedimos a Deus para que faça aquilo que nós podemos fazer. Não deve ser assim. No livro Dinheiro, a propriedade que vem de Deus, o reverendo Hernán Dias Lopes afirmou que só existem 3 filosofias de vida com respeito ao dinheiro. A primeira é a avareza. Os que vivem para explorar os outros. Essa filosofia pode sintetizar-se assim: o que é meu, e o que é seu deve ser meu também. O segundo exemplo, ou filosofia de vida a respeito do dinheiro, que ele fala é da indiferença. Os que vivem de forma insensível à necessidade dos outros. Essa filosofia pode resumir-se assim: o que é seu, e o que é meu, é meu. E o terceiro exemplo que ele deu nesse livro foi aqueles que têm como filosofia de vida a generosidade. Os que vivem para fazer o bem aos outros. E essa filosofia, então, ela define-se assim: o que é seu, o que é meu pode ser seu também. Frank Carver afirmou que o mundo enriquece tirando dos outros. O cristão enriquece repartindo com os outros. Já William Barclay afirmou que nunca ninguém perdeu nada por ser generoso. Ao contrário, a pessoa generosa será rica em amor, rica em amigos, rica em ajuda, rica para com Deus. Fato é, meus irmãos, que quando doamos generosamente, nós, na verdade, nos alegramos e crescemos, fazemos uma boa semeadura. E é bom lembrar que todos aqueles que querem semear não podem comer tudo aquilo que colheram. É preciso deixar uma parte para que possamos ser usados por Deus para abençoar outras pessoas. Nós precisamos abrir a mão, nós precisamos abençoar outros, nós precisamos entender que Deus estará presente nessas nossas ações, nesse momento em que estamos vivendo. Em meio aos desafios, então, impostos pela Covid-19, essa enfermidade grave que tem levado muitas pessoas ao sofrimento, ao luto, muitos que estão sofrendo nesse momento, muitos que já perderam seu emprego, e embora algumas previsões do agravamento da situação social no Brasil, das dificuldades financeiras para algumas famílias, talvez algumas até que fazem parte das nossas comunidades evangélicas, o que nós podemos aprender com esse texto em Atos capítulo 11, dos versos 27 a 31, o que esse texto nos diz? De uma forma muito simples, eu quero concluir apontando para você o que eu aprendo nesse texto, o que ele me orienta para esse momento e o quanto que ele é útil para que eu possa repousar no centro da vontade de Deus. E aprendo nesse texto, no verso 28, que o Espírito Santo fala. O Espírito Santo falou através de Ágabo. Ele indicou. O Espírito usou aquele profeta para mostrar algo para a sua igreja. Irmãos, essa realidade está também presente em nossas vidas hoje. O Espírito Santo continua falando, nós precisamos estar atentos, porque Ele fala. Ele falará com você, Ele falará comigo, Ele falará com a nossa igreja, quanto àquilo que deveremos fazer para auxiliar as pessoas que estarão precisando de nós. E quando falo disso, não estou falando a ação da igreja reunida ou da instituição Igreja Batista em Ponte Preta. Muitas vezes faremos como cristãos e a igreja instituída nem ficará sabendo. E Deus será louvado, e é o que importa. Então, quando falo de ajuda, quando falo de generosidade, pode ficar tranquilo que ao final não vou fornecer aqui o número da conta corrente da igreja. Estou falando para que você administre a sua vida como cristão. Estou falando de cristãos em ação.
E o que um cristão precisa entender é que o Espírito Santo fala. E ele talvez falará a você, que você precisa ajudar alguém da sua casa, da sua família, bem como um irmão em Cristo, ou um vizinho seu. Fique atento. Uma outra questão importante que eu aprendo desse texto, que vai me acompanhar durante esses dias, eu espero que acompanhe você também, é que Deus geralmente pede o que está ao nosso alcance. Veja que eles deram cada um conforme sua posse. Deus geralmente pede assim, aquilo que você tem, aquilo que Ele sabe que você pode disponibilizar, Ele vai pedir você. Há momentos, como na Bíblia narrados, como o momento de Abraão, que aparentemente Deus pediu algo muito grande para um pai, talvez algo que estivesse além das suas próprias forças, mas o próprio Deus se encarregou de mostrar a Abraão que ele havia sido fiel. Mas Deus nos pede nesse dia aquilo que podemos dar, aquilo que na verdade nós poderemos compartilhar com outros, e muitas vezes Deus vai querer nos provar a nossa integridade, a nossa fé, exatamente com esses toques, esses pedidos do Senhor. Esteja atento, então, ao que Deus vai te pedir nesse momento. Avança um pouquinho mais, porque aprendo ainda que a nossa resposta precisa ser breve. Veja que os discípulos, cada um conforme as suas posses, eles resolveram enviar ajuda aos irmãos, e assim fizeram. A nossa resposta precisa ser breve. Eles resolveram enviar e enviaram. Muitas vezes Deus fala, muitas vezes nós nos conscientizamos que Deus falou, mas paramos, não agimos. É preciso logo resolver o problema. Se o problema é a fome, quem está com fome precisa comer, e comer tem que ser logo. Se o problema for uma conta, talvez a pessoa precise pagar logo aquela conta. Precisamos agir, a nossa resposta precisa ser breve. Não podemos protelar a nossa resposta, deixar para outro dia. Se Deus falou, se Deus abriu, se Deus já disponibilizou o que precisaremos dar, faça logo, seja breve. Foi o que os irmãos fizeram. Eles se reuniram e logo enviaram a oferta. Também aprendo, finalizando, que eles agiram com sabedoria. Eles então enviaram através de Barnabé e Saulo, 2 líderes, 2 pessoas sérias. Barnabé era um homem generoso, Saulo um bom aluno que estava ali ao lado do seu mestre, e ambos trabalharam 1 ano com aqueles irmãos, pessoas confiáveis. Foram esses que foram os que levaram, os portadores daquele movimento de fé daqueles irmãos. Isso me ensina que precisamos agir com sabedoria. Essa é uma área que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, mostre o que fazer, me ajude, me mostre, direcione os caminhos. E Deus assim fará. Meus irmãos, eu quero concluir com um pensamento, uma declaração do fundador da Jocum, no livro Fé e Finanças do Reino de Deus. Ele afirmou que quando os crentes contribuem da forma como Deus coloca no coração de cada um, a obra do Senhor recebe em abundância. O principal interesse de Deus não é o dinheiro em si, mas o relacionamento entre pessoas. Deus, nesse momento, vai trabalhar as nossas vidas para que o nosso relacionamento aumente. E por que não fazer isso? Por que não fazer isso através de uma generosa oferta, de uma generosa ajuda, do auxílio social, talvez do pagamento de uma mensalidade de uma escola, de um auxílio que for. É uma das formas que nós teremos nesse momento de demonstrar a nossa comunhão uns com os outros. Precisaremos estar atentos com o Senhor. Às vezes Deus pede alguém para ir até uma outra pessoa, fazer uma faxina na sua casa. Nesse momento, alguns estão comprando alimentos para os idosos. Cada um precisa saber o seu limite. Precisamos saber o que Deus quer de nós e o que Ele há de requerer de nós neste tempo. E cristãos em ação, precisamos agir de tal forma que as pessoas nos vejam nesse tempo e digam: ah lá, pessoas, gente parecida com Cristo. E eu concluo, irmãos, dizendo para você que, como pastor da Igreja Batista de Ponte Preta, tenho pedido a Deus sabedoria para que nesse momento em que nós nos sentimos muitas vezes meio perdidos, mas que nesse momento tenhamos tranquilidade no Senhor, para que aquilo que sempre pregamos, para aquilo que sempre se caracterizou como princípio nosso, seja na família, seja na forma de reunir, seja no amor que temos pelas outras pessoas, pelo próprio Deus, seja evidenciado através dos nossos atos. Então,
Uma dessas ações que não vai poder faltar é essa, a generosidade. Porque se nós amamos a Deus, nós vamos nos preocupar com as outras pessoas. Então continue orando por sua vida, por sua família, continue de pé diante do Senhor e pedindo a Deus, acima de tudo, que você seja uma bênção neste momento. E no tempo do Senhor, nós voltaremos, cultuaremos, daremos sequência à nossa vida cristã, sendo essa a vontade dele para as nossas vidas. Que Deus nos abençoe, fique na paz e até o próximo encontro nosso, se for essa a vontade do nosso Deus. Hoje é tempo